agora nós vamos passar para o segundo bloco, que é quando vocês são os protagonistas, né? Muito bem, então nós temos aqui as perguntas e nós vamos nos deliciar com essa troca, né? Com essa interação. Bom, chegou uma pergunta aqui direcionada para você, Wang. Isso. Wang, como a coach pode lidar com o emocional do cliente? Quando, no processo, ele abre, né? Ele fala de questões que o deixam vulnerável. É uma pergunta interessante. Na verdade, eu costumo acompanhar muitas pessoas e nas organizações, quando as pessoas tomam consciência de que estão sendo observados, seja no processo de avaliação, seja no processo de coaching, muitas vezes eles se sentem desconfortáveis e, no entanto, quando é que nós realmente não estamos sendo observados? A diferença é quando a gente toma consciência que estamos. Porque o tempo todo, uma forma de aprendizagem que nós temos é de comparar com os outros de alguma forma. É de avaliar a si próprio e ao outro o tempo todo para dizer se eu estou melhor, se eu estou evoluindo ou se eu não estou tão bom quanto fulano ou ciclano. É uma forma natural que as pessoas normalmente fazem. Bom, e aí, assim, no processo de coaching, para você poder realmente ajudar um cliente, você precisa das informações verdadeiras do cliente. Como é que eu consigo trabalhar sobre uma história que, na verdade, não tem a fundamentação real? O cliente não está conectado com a história. Então, não tem muito como ajudar, né? É como se a gente dissesse assim, vou aprender na teoria. Alguém aprende, por exemplo, com um novo celular na teoria, ou você aprende mexendo no celular? Muitas vezes, desenvolvimento de habilidades humanas, você também aprende ao se colocar em ação, que é um princípio muito importante no coaching. Então, ao você interagir com os outros, você desenvolve muitas vezes habilidade ou descobre onde você tem dificuldade e onde você tem, na verdade, muita facilidade, um alto potencial, para poder utilizar até mais. E sim, aí o cliente, muitas vezes, ele confidencia algumas situações e traz para você. Esse é o principal insumo, na verdade, do trabalho do coach. Ao saber exatamente em que situação concreta que você passa e que aquela situação muitas vezes é desconfortável para você, o profissional coach ajuda a descobrir o porquê aquilo é desconfortável e por que ele está entre você e onde você quer chegar. E a partir dali te ajuda a explorar possibilidades de que quantas maneiras você pode superar aquelas dificuldades para chegar em um resultado maior. Por outro lado, também, ele te dá um apoio, muitas vezes emocional, porque o profissional acredita que você pode desenvolver. Se ele não acreditasse, ele não estaria contigo e estaria na tua frente e investindo toda a tua energia, a energia do profissional, junto com você, para te desenvolver. Então, é um trabalho de parceria. A busca é realmente, ao acreditar em você, poder te apoiar emocionalmente para o teu desenvolvimento. Ou seja, é um processo natural que o cliente compartilhe a realidade para que, a partir dessa realidade, o coach possa realmente assisti-lo, apoiá-lo no desenvolvimento e ajudá-lo a superar as entraves, as dificuldades que tenha. Ok. Ciro. Só para complementar, como a Adriana colocou no início, quando ela respondeu outra questão, eu acredito que aquele contato inicial entre o profissional coach e o coachee que vai passar vai ser fundamental para isso. Para ele se abrir, para a pessoa se sentir à vontade. Claro, e a habilidade do coach de conseguir que o outro traga essas questões mais profundas, né? Mas esse contato inicial, ali é fundamental. Tem que ter essa empatia entre um e o outro. Por um lado do coach, e eu como coach também tenho. Eu posso escolher se eu vou trabalhar com a pessoa ou não. Porque eu posso não me identificar com ela, posso ter valores conflitantes. Então, aqui eu acho que esse é o primeiro ponto que vai ajudar a pessoa a se abrir ou não. E o coach, ele é treinado para criar o processo que nós chamamos de aliança. Então, ele desenvolve uma competência que é formar aliança com a pessoa, para formar essa parceria, como a Wang colocou. Essa questão das emoções virem à tona é muito interessante, não é? Porque se vocês pensarem, se a gente pensar, a gente vive num mundo que demanda ou que quer ser muito lógico, né? Estudos de neurociência já comprovam que mais de 70% das pessoas no mundo têm o lado esquerdo do cérebro dominante,
que é exatamente o lado da razão, da lógica, né? Isso explica muita coisa. Em ambientes empresariais, especialmente, a gente tem essa sensação de que você não pode, né, deixar uma emoção aflorar, porque você vai ser julgado por isso, né? Como o Ciro bem colocou, a gente recebe treinamento exatamente para lidar com essas questões, mas uma coisa que é muito bom de usar, exatamente para auxiliar as pessoas a expressarem melhor essas emoções, a gente poder, nesse processo, auxiliá-los melhor, é a linguagem não verbal. É o olhar, é o tom de voz, é um gesto. Cada detalhe num processo de coaching conta, exatamente, porque às vezes você está nesse ambiente muito lógico, não pode lidar tanto com essas emoções, ou acredita que não pode, quando, na verdade, quando você, né, toma decisões, você toma, na verdade, exatamente com o seu sistema límbico mesmo, com as emoções. A maioria das decisões que a gente toma não são racionais, né? E a gente está preparado para lidar com essas questões. Então, pessoal, toda a ação, o que precede a emoção. Por isso que é fundamental você poder estabelecer esse contato emocional com o cliente e saber a emoção que está vigente no processo. Porque, a partir dali, muitas coisas acontecem.